está ouvindo a Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Sim, esse podcast maravilhoso, semanal, pra você. E hoje eu estou aqui com ele, filho de Lagoa Vermelha, que estava aí infectada numa quarentena zumbi, onde ele estava aprendendo com o seu pai aí como enfrentar diversos zumbis apenas com meia dúzia de flechas, o Wilson Carvalho. E aí, meu povo, estou infectado. Estou infectado, meu Deus do céu. Ai, tudo certo. E estou eu aqui, Rick o Bardo, né, Wilson? Isso aí, sempre. Estou eu aqui, Rick o Bardo, o Wilson também infectado aí. Eu que se migrar pro Alpha não vou ter tudo aquilo. Meu Wilson, Deus, não o vai Alpha, ser. o Alpha é perigoso, hein? Ai, que delícia. Que é isso? Wilson, então hoje pra galera aí entender sobre o que nós estamos falando, né? Obviamente já entenderam pela nossa thumb, mas estamos hoje falando aqui, fazendo a review no Cineminha, aí de um filme muito especial chamado 28 anos depois, né? Mas que aqui no Brasil ficou como Extermínio 3, esse filme sobre zumbis e apocalipse zumbi, aí que começou lá atrás com Extermínio 1, 28 dias depois, que foi um filme que marcou uma geração, trouxe zumbis diferentes, criou uma coisa completamente nova que até então a gente não sabia que existia, que podia ter sido explorada, né? Trouxe uma coisa nova, né? Os zumbis que correm, né? Mas Will, temos que fazer uma avaliação hoje aqui, como é de costume no nosso Cineminha. A gente faz uma avaliação com e sem spoilers. Então, primeiro a gente faz sem spoilers e depois fica com spoilers aí pra quem quiser continuar ouvindo a gente. Então, é isso. Bora. Muito bem. Temos que lembrar vocês que, independente de vocês seguirem o nosso Apocalipse Zumbi ou não, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, sim. Estamos disponíveis no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no TikTok, no Ku, no Threads e muitas outras aí. Você encontra o Toca do Dragão espalhado por toda a internet, certo? Também temos disponíveis aí nos principais produtores de podcast, então você ouve a gente no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast, no YouTube Music, no Amazon Music Prime e muitos outros você ouve naquele que achar mais bacana. E temos que lembrar eles, Will, da nossa campanha no Catarse, sim, a nossa infectada campanha no Catarse, com a ajudinha a partir de R$5 mensais, Wilson, menos que uma prótese daquele tamanho. É isso aí, ajuda lá. Ajuda lá pra gente comprar uma prótese daquele tamanho. Caralho. Isso. Meu Deus do céu, cara, olha. Os Alpha é aqueles caras que viram um anúncio de aumente seu pinto e sites. É mais ou menos por aí, entretenimento. Deus do céu, vamos fazer zumbis pelados, por quê? Porque sim. Ajuda porque o toca, não, né? Muito bem. Então, claro, saiba que aqui funciona assim. Apoia o Toca, Wilson. Adote um infectado, um dragão infectado. Infecta um dragão. Exato. Adote o dragão. Isso. Exatamente. Então vai lá, entra na nossa campanha do Catarse, procura aí por Power Rangers, procura por Toca do Dragão, que você vai achar a gente, venha se tornar parte aí da nossa família. E claro que a gente tem que agradecer eles que estão sempre conosco, os nossos apoiadores que ajudam a gente aqui mensalmente no Toca do Dragão, os nossos queridos e inenarráveis Power Rangers. São eles, Paulo Deruzelvi, Felipe Daniel, Sr. Thiago Kawabata, Bruno Braz, Mr. Dova, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, Mason Ion, Jonathan Carvalho, Ryan Moreira, Paula Gestal, Gabriel Chad, Leonardo de Paula, Cris, Wesley Souza, Jorge Canelas, Omar Zaldivar, César Augusto, Victor Fernandes, Rafael Bruno, Thiago Félix, Alessandra Dantas, Diego Ribeiro, Flávio Henrique, Richard Cossielo, Heron Teixeira, Vladimir de Almeida e Nicolas Lacerda. E claro, né, Wilson, que não é só isso, né, que eles vão ganhar aí um Megazord maravilhoso, né, e obviamente também ganhar, assim, esse uniforme tão estonteante dentro da moda do São Paulo Fashion Week, que eles recebem, né, Wilson, não é só isso que eles recebem, não. Aqui na estante, aqui eles recebem ainda acesso à Estante do Dragão, que é um poderoso acervo aí, onde eles podem encontrar diversos tipos de materiais de leitura, áudio e também material para jogos de RPG, os famosos assets, como mapas, desenhos de criaturas e etc. Além disso, também tem acesso aos episódios exclusivos do Toca, como por exemplo o Pergaminho do Necomante, a Toca das Fadas, além de aventuras de RPG aí que são exclusivas, com acesso também antecipado. Sim, tem algumas que têm acesso antecipado, não são exclusivas, vão pro Spotify, mas tem umas que são
somente para apoiadores do Toca do Dragão. Então se você gosta aí do Talk of the Dead, a nossa campanha de RPG zumbi, tem muita coisa mais lá para vocês também. Votações de episódios, onde vocês podem estar votando pros temas e pras próximas coisas que vão sair no seu podcast favorito e muito, muito mais. E claro, né, Wilson, o mais importante do que tudo isso, ajudar aquilo que você ama não tem preço. Então venha fazer parte do Toca do Dragão, fazer parte da nossa família, trazer alegria a gente aí, fazer aquela ajudinha financeira, como diz o Paulinho, não vai te deixar mais pobre não, tá? Venha fazer parte aí, ajudar o nosso Toca do Dragão a sempre tá evoluindo, trocando, melhorando o material e assim por diante, beleza? E claro, como sempre, né, Wilson, eu vejo eles na sala de comando. Ai, 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 ai! Este é o nosso Alfa, olha só, Wilson. Alfa da Shopee, Alfa da Shopee. Alfa da Shopee, entendi. Também temos que agradecer os nossos queridos, lindos parceiros, todos aí na descrição. Temos hoje um parceiro especial participando aqui conosco, que é o senhor Wilson Carvalho, ele da Criaturarte. Wilson, fala um pouquinho do seu canal e pede pro pessoal se inscrever lá. Porra, não tá esperando. Pegou de surpresa, me pegou com calças baixas. Pessoal, quem quiser conhecer meu canal aí no YouTube, o Criaturarte, é um canal que eu faço desenho de criaturas e monstros, enfim, todo tipo de criatura da cultura pop. No momento aí a gente tá desenhando os dragões do Como Treinar Seu Dragão. E é só procurar aí no YouTube, se inscreve lá, deixa um comentáriozinho, fala que veio aqui pelo Toca. E também tem uma página no Instagram, se quem quiser seguir lá pra acompanhar. E é isso. Obrigado aí pelo jabá. E tamo junto. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Vão lá, se inscrevam no canal do Wilson. Ele tem desenhos maravilhosos. Tá muito legal, tá muito bacana. E logo temos um projeto aí que o Wilson está participando aqui no Toca do Dragão. E vão ter ilustrações do senhor Wilson Carvalho aí, assinadas por ele, certo? Com o estilo de Wilson Carvalho, La Pena, tá? De Wilson Carvalho, onde vocês vão estar podendo presentear aí e se manifestar, vamos dizer assim. É mais uma manifestação artística do senhor Wilson aí através aí de um dos RPGs que vai sim dominar o mundo, porque este podcast está destinado aí ao sucesso. E claro, né, Wilson, que temos que lembrar eles que nós temos um grupo no Telegram, sim, se você quiser fazer parte aí do Toca do Dragão, basta você clicar no link na descrição, lembrando que os Power Rangers têm um grupo único, especial, exclusivo, fechado, somente deles, Wilson de nome. Alameda dos Anjos. É isto mesmo, Wilson. Então entra lá na Alameda dos Anjos, que é o lugar onde eles ficam sabendo sobre tudo antes, tudo primeiro, e recarregam lá as faíscas deles, beleza? Temos também aqui o Spotify Perguntas, beleza? Vocês podem aí, pra quem é usuário do Spotify, pode interagir diretamente com o Toca através aí das perguntas e das enquetes disponíveis em todos os episódios do Toca do Dragão. Nós respondemos todas elas, beleza? Se fizer uma crítica, fizer um elogio, o que você quiser conversar com a gente, você pode falar com a gente lá que a gente vai responder todos vocês. Além disso, também temos as estrelinhas do Spotify. Se você gosta do Toca do Dragão, deixe 5 estrelinhas para o seu dragão favorito, ajude-nos a fazer aí a constelação de Shiryu, sendo a gente aí uma das coisas mais indicadas dentro aí do Spotify, porque o Spotify ele usa essas 5 estrelinhas, Wilson, como se fosse uma espécie de termômetro, tá entendendo? Então, quanto mais estrelinhas ele tem, mais avaliações com mais estrelinhas, mais o Spotify começa a jogar. De repente aí o Spotify pode até criar uma parceria com o Toca do Dragão, que seria muito legal, onde a gente estaria recebendo aí por ads também e ajudar demais aqui na nossa renda. Tá? Claro, hoje, como é um cineminha, não teremos leitura de e-mail, com total decepção do Wilson, porque tinham vários aqui de perguntas românticas pra ele que é um guru do amor, vocês conhecem o Wilson Carvalho. Exato, diversos pedidos aqui de imitações também, mas infelizmente o nosso tempo é curto e urge pelas mãos. Então, Wilson Carvalho, bora lá falar sobre esse filme? Vamos lá.
é isso então, senhor Wilson Carvalho, vamos falar sobre Extermínio. Extermínio, né, Wilson, ou 28 Years Later, ou 28 anos depois, aqui no Brasil como Extermínio 3, A Evolução. Quem põe os nomes no Brasil, eu não faço a menor ideia. É um filme de... tem que chamar atenção, né? É que assim, ó, tu tá entendendo que o que fecha isso aqui são os 28, né? 28 dias depois, 28 semanas depois, 28 anos depois, né? Daí, se você tira essa característica tão única e tão marcante, fica meio estranho. Que Extermínio, qualquer coisa pode ser Extermínio, né, mano? Enfim, é um filme do gênero terror thriller, do subgênero pós-apocalipse zumbi, pra você aí que gosta, lançado no dia 20 de junho de 2025 aqui no Brasil, atualmente exibido em cartaz nas salas de cinema durante a data deste podcast. Yeah! E quem dirigiu o filme foi o Danny Boyle, que também dirigiu A Praia, dos anos 2000, 127 Horas, de 2010, e Steve Jobs, de 2015. E o roteiro foi do Alex Garland, que também roteirizou Extermínio, de 2002, Extermínio 2, de 2007 e Aniquilação, de 2018. Esse aí é bom, hein? Cara, esse aí é legal. Esse Aniquilação eu acho massa. Não gostei, você não gostou? Cara, ele é estranho, mas pra mim foi um estranho legal, porque mexe meio com o horror cósmico, eu gosto, né, cara? Eu curto bastante. Bom, o filme, Wilson, é a terceira película da sequência da série 28 Dias Depois, ou 28 Days Later, né? Que foi criada e roteirizada sobre fortes influências aí dos filmes de George A. Romero, tanto o Night of the Living Dead, de 1968, que é um clássico, e Dawn of the Dead, de 1978. Se você está pegando esse Of the Dead, você já entendeu porque é Talk of the Dead. Além de elementos da franquia de Resident Evil, cara, que segundo o autor, né, o nosso querido Alex Garland ali, foi o que realmente trouxe ele até o universo dos mortos-vivos. Então ele não veio pelo George A. Romero, ele veio pelo Resident Evil 4. E a película foi gravada no seu idioma original, que é o inglês, e possui 126 minutos de duração e também não possui nenhuma cena pós-crédito. Então a gente ficou Exatamente. Então se você for ver... lá esperando, né, que não tinha nada. Dois idiotas. Não, Wilson, vamos ficar aqui. Dois idiotas. O pior disso é que é tão macumbado o negócio que os caras estão fazendo vídeo de 10, 15 minutos no YouTube com o texto: o que aconteceu com a cena pós-crédito? Como se tivesse uma porra de cena pós-crédito. Final explicado. Cara, isso é muita filha da putagem. Muita filha da putagem. Se você encontrou alguém fazendo assim, não entre no vídeo dele. Não dê dislike, não dê like, não fale nada. Porque a melhor coisa que tem é pro filho da puta não ganhar mais view. Que nojo. Tá? Então, beleza. Bom, o elenco, né, Wilson, conta com a presença aí de Jodie Comer como a Isla, a mãe do Spike. O Aaron Taylor Johnson como Jamie, o pai do Spike. O Jack O'Connell como Sir Jimmy Crystal. O Alf Williams, que faz o Spike, o bom garoto. E o Ralph Fiennes, cara, como o Dr. Ian Kelson, que pra mim foi uma surpresa. E demais elenco aí que faz parte também. Mas tu não falou do... Cadê o cara lá, o sueco? Calma, cadê o nós sueco? vamos falar dele. Nós vamos falar dele mais pra frente. É que ele não é citado aqui como uma das Mas estrelas. Ele foi eu o sempre melhor pego os personagem principais. desse filme todo. Mas ele durou pouco, Wilson. Ele foi como um vagalume, Wilson, na nossa vida. A trilha sonora foi composta pela banda Young Feathers, uma banda escocesa de hip hop progressivo, sucedendo assim o gênio das trilhas sonoras, John Murphy. Gênio das trilhas sonoras. Você tá entendendo onde a gente vai chegar com isso aí, né, Wilson? A trilha sonora dos primeiros filmes é muito boa, principalmente do primeiro, né? Nossa, é demais, música, cara. Boa pra caramba. Bom, lendária, a do primeiro. Mas aqui nesse Wilson, enfim, vamos falar sobre isso mais um pouco à frente. Na data deste podcast aqui que nós estamos gravando aqui, Wilson Carvalho e a minha pessoa, a crítica especializada, estou fazendo coelhinhos no ar, do Rotten Tomatoes deu 90%, tá? De aprovação ali dos críticos da especializada, e o público deu 62%, como sempre, a voz do povo muito mais concisa, né? E entrou pra lista, isso aqui foi revoltante, dos 100 melhores filmes de zumbis de todos os tempos, ocupando a 12ª posição. Mas isso aqui acontece... Não, isso aqui acontece por causa do Tomatometer, não sei como é que é o nome da coisa lá, que seria tipo o termômetro deles, tá ligado? Então ali é automático, né? Se o teu filme vai descendo, ele vai descendo. Então ele tá zoneando os caras. Pra ele tá tão bem colocado com 90%, né? Ele tá em 12º porque ele tá com 90% por enquanto.
Sim. Mas eu não cara? sei se isso não vai pode se ser manter. sério. Então essa foi a ficha técnica que a gente sempre apresenta. Vamos falar um pouquinho sobre quem são os personagens. Começando, o Wilson com Isla, que é interpretada pela Jodie Comer, que é a mãe do garoto que protagoniza o filme, uma mulher de aparência e mentalidade frágil. A Isla sofre de algum tipo de doença que parece afetar sua memória e capacidade de distinguir o que é real do imaginário. Ou seja, ela é totalmente lelé da cuca, Wilson. Gente, Essa é eu tô bem esquizofrênica passado. das ideias, gente. Uhum. Nós também temos o Jamie, que é o Aaron Taylor Johnson, vulgo Craven, vulgo... Como é que Meu é Deus. o outro que ele fez lá? O Mercúrio? Olha, me falaram assim, ó. Ele participou do filme para chamar os fãs. Quem foi? Isso é É o pai pesado, do Spike. meu. Corte. Ele tá levando o filho de apenas 12 anos pra se tornar um coletor de recursos pra vila, que fica situada na ilha onde eles moram. E o Jamie, ele aparenta ser um personagem forte, amoroso e cuidadoso, com a sua esposa e filho. Mas será que é isso mesmo? Será? Wilson, temos também aí o Sir Jimmy Crystal, interpretado pelo Jack O'Connell, tá? Que é o cosplay de Xuxa na cocaína, que é um estranho neurótico que usa uma corrente com um crucifixo virado de cabeça pra baixo, que medinho de você, e aparece somente no final com suas paquitas acrobáticas lacradoras linchas. Esse personagem é esquisito. Já tá dando spoiler, né? Ah, eu queria pegar o Rodrigo. Isso aqui, ele só aparece no final, nos últimos 5 minutos, Wilson. Caraca, 5 minutos ele tem de cena, Wilson. Eu contei, ele tem menos de 1 minuto de cena. Mas daí nós vamos falar um pouco melhor disso. Temos Ralph Williams, o Spike, o bom garoto. É a criança merdeira do filme, né? Fica sendo constantemente chamado de bom garoto, só que ele só vai cagado. E também os seus pais lhe deram um nome de cachorro, que é estranho. Elas estavam pouca criatividade no dia. Eu já falei, cara, o nome dos meus cachorros, Radija, Cercano. Quando eu apresentar meu filho, vai ser, ó, esse aqui é o Paçoca. Vai ser assim, e a prova disso é o Spike. Caraca. E o Spike, ele tá ligado? empolgado, achando que a vida fora das ilhas, da ilha onde eles estão, ele vai ser um morango, né? Mas ele que luta, vai ter que lutar bastante. Cara, o Dr. Kelson aí, pelo Ralph Fiennes, né? Que é um cara que todo mundo pinta como maluco só porque ele queima os corpos e faz esculturas de ossos, mas ele é um cara bem gente boa. Manjador das medicinas e das dorgas, né? E faz as pirurucas de humanos ali, que é uma maravilha, né, Wilson? delícia. Não vamos descrever a cena aqui na parte sem spoiler, mas, porra. Temos também o Eric, melhor personagem do filme. Eric. Edwin Riding é um soldado sueco da NATO, que veio pra ilha com mais outros 8 soldados e só sobrou ele. Ele tentou ser um bom alívio cômico, mas durou pouco. Mas ele foi um bom alívio cômico. Foi o melhor alívio Foi, cômico. mas nós temos que falar daquela cena depois que eu e o Wilkes rimos muito. Muito bem. Temos aí também o Berserker, cara, que foi interpretado pelo Chris Gregory, tá? Ele é o primeiro, né? Ele é uma evolução dos infectados, o primeiro alfa, tá? Que é uma baita evolução, Wilson. Ele só é mais forte, mais esperto, Mais alto. né? Olá, Snyder, né? Copia, mas não faz igual, Wilson. O que eles chamam de alfa, porém, é o maior perigo, é a sua prótese, né? A giromba massiva que ele tem. E Ai, que depois delícia. dele nós temos o Sansão. Foi interpretado pelo Chai Lewis Parry. Esse é o alfa de uma área e a matilha, né, entre aspas, de zumbi dele tem uma grávida. E esse alfa, ele tem uma prótese de silicone Nossa, agora que você é pegou ainda o mais coração do menino, velho. pirocopterante que a outra. Esse eu Vamos gosto, fazer hein? zumbi pelado, porque sim. O zumbi Porque balançando sim. a Ainda biluga. vi um monte de gente falando, Wilson, sobre mas olha só, veja... Cara, a única correlação que eu consigo fazer daquilo ali, Shingeki no Paulinho. Ai, que delícia. Attack on Titans. Só porque, fora isso, inclusive tem aquela cena, né, que o Alpha se levanta, que eu olhei pro Wilson e falei... Sim, lembra muito. Mas só, não tem outra... mas a roupa... Cara, o tecido leva anos e anos e anos e anos pra se deteriorar. Muito mais do que 30. É que eles Foram não estão 28. mortos, né? Por isso que eles não se deterioram. Porque eles não estão mortos, eles são caras vivos, só que infectados. Não, sim, eu tô falando do tecido, né, da roupa. Por que a eles estão roupa, pelados? verdade, né? A roupa, sei lá, talvez rasgaram. Ajuda o toque, Não tem porque ele está pelado, mas... não tem porque não tem, tá Eu ligado? sei, É muito que estranho. eles viraram É tipo uns homens da caverna, uns homens fera, né? ficou um bagulho... Exatamente isso, Wilson, que eu fiquei com pressão. Que os caras não estão sendo atacados por zumbi, estão sendo atacados por homens selvagens, homens das A cavernas. evolução desse É um bagulho negócio é assim. que eles viram, tipo... Mas, Uma Wilson, tu quer ficar sociedade, entre ainda aspas. mais surpreso? Você quer ficar ainda mais surpreso, quê? Wilson? Vamos entrar na nossa crítica
Sem spoilers agora, eu e o Wilson vamos dar uma crítica sem spoilers pra vocês, falando a sinopse original dessa bagaça, oficial, tá? Que você vai encontrar. O Wilson, escuta e vê se isso tem a ver. Ainda vivendo em quarentena, devido ao vírus da raiva, um sobrevivente decide aventurar-se no coração sombrio do continente. E logo ele descobre uma mutação que se espalhou não apenas para os infectados, não vi isso no filme, mas também para outros sobreviventes. Isso aí é a sinopse oficial? Não vi isso no filme. Essa é a sinopse oficial. Que Ainda vivendo em quarentena isso? devido a um vírus da raiva, um sobrevivente decide se aventurar. O moleque decide, ele decide. Não é assim que acontece. Do coração sombrio do continente, palavrinhas bonitas pra chamar a atenção. E logo ele descobre uma mutação que se espalhou não apenas para os infectados, mas também para os outros sobreviventes. Não tem. O vírus continua sendo exatamente coisa. o mesmo e a mudança acontece em quem tá infectado, Isso, certo? Exatamente. Bicho, cara, que raiva que dá isso aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, Wilson. Então, Wilson, foi divertido? Mais ou menos. Foi mais ou menos. Mais ou menos. Tem algumas porque, coisas né, que é legal. Algumas coisas são interessantes. As cenas divertidas, as cenas de ação, de morte são boas. Sim, Mas sim. é uma bagunça. Cara, Isso é meio bagunça. Eu, assim, se foi divertido pra mim, cara. Olha, foi divertido ter a companhia do Wilson lá. Inclusive, nós falamos que nós estamos, eu e ele estamos com uma espécie de urucubá, cara. Que nós não vemos nenhum filme bom junto, né? É Matrix 4, uma porcaria. Rapaz. Aquele Jurassic World, então deu vontade de chorar. Rapaz. Agora assistiu esse 28 anos depois aqui, o Extermínio 3, meu Deus. Assim, só foi divertido porque, como o Wilson destacou ali, tem algumas partes que são bem divertidas, mas no geral, se eu fosse dizer sobre assistir um filme de zumbi, pra me divertir com o intuito de assistir um filme de zumbi com o que eu conheço sobre zumbi, não. Tá ligado? Mas Rick, pra assistir o filme, mas eu assisti os outros. Calma, vamos chegar lá. O roteiro, Wilson, te agradou essa bagunça? Eu acho que quem não assistiu os outros é capaz até de gostar desse aí, hein? De achar ele legal. Olha, cara. Mas quem assistiu os dois primeiros, principalmente o 1, esse aqui é bem abaixo. Nossa senhora do céu. Cara, o roteiro dele eu achei... Primeiro, ele não é um super roteiro. É um roteiro assim... É um roteiro. Pai sai com o moleque... É um roteiro. Pai sai com o moleque, pai volta com o moleque sai com mãe. Cara, tipo isso, um tá roteiro de videogame aí, de The Last of Us e God of War. Nossa, não, Wilson, The Last of Us é... Não tô comparando roteirão, diretamente, mas tipo, aquela pegada. Pai com o filho vão se aventurar num lugar apocalíptico. Só que outros filmes já fizeram isso de maneira muito, muito melhor. Muito melhor. Tipo, por exemplo, sei lá, Um Lugar Silencioso. Tem aquele A Estrada também, é muito foda. Até o Moleque Merdeiro do Um Lugar Silencioso 2 é melhor do que o Moleque Merdeiro daqui. Tá bom, vamos lá. Então, Wilson, os efeitos eles eram bacanas, eles eram bem feitos, iluminação, design dos personagens. O que tu achou dessa parte? Cara, essa parte eu achei boa. Achei bem... Pica, é um filme muito bonito. Também, eu assim, achei, cara. Aquele filme que tu contempla ele pela beleza dele. Cara, mano, é uma pegada, Will, tu deve ter... Eu falei pra ti, cara, olha só essa pegada, é muito The Last of Us. Pra quem jogou no jogo, né, Will, que viu o jogo, que jogou o jogo, que vê aquela ambientação do lugar sendo tomado pela natureza, Sim, né, da natureza voltando. crescendo, aquelas florestas, mano, muito massa, velho. É muito massa, ficou muito bom. O design dos personagens, Will, eu achei zumbi pelado, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Uns caras pelados correndo. Eu também senti falta. Eu senti falta, Will, de mostrarem mais perto o rosto deles, da maquiagem. Também senti muita falta disso. Sabe? Até, tipo, tem algumas cenas que tem, né? Aquela, tipo, no começo ali tem um zumbi rastejando e a gente vê o ponto de vista das costas dele. Eu achei muito bem feito. Porra, mas só isso também, né, Will? Porque... E assim, né, cara, o David Boyle aqui, né, e o Alex, né, que escreveu. O Alex, ele é o autor original disso aqui, tá ligado? Porque assim, ó, realmente foi muito tempo depois pra ele continuar escrevendo alguma coisa. Porque eu não acredito que isso aqui foi o roteiro direto do que ele escreveu após ter escrito 2, que já foi, né? Já é uma quedinha legal de roteiro. Mas mesmo assim, beleza, dá pra levar, tá ligado? Agora, putz, mano, esse aqui deu uma forçada legal no caneco.
Porque, pensa assim, ó, dessa questão assim, né, da design do ambiente, né, o design de bastidores, o design do entorno, né? Cara, isso aí foi muito bem feito. Isso aí Muito realmente bom, ficou bom, muito que nem o foda. Wilson falou. Só que eu achei o filme escuro. Falei com o Wilson, caralho, que filme escuro pra porra. E tem uma outra coisa, que esse filme ele foi gravado diversas cenas usando iPhones, tá ligado? O que era pra dar uma sensação de coisa, na verdade só ficou confuso pra caralho. Todas as vezes que as cenas que usavam, que teoricamente era pra, de acordo com eles, ficar parecido com o efeito de Matrix, que é aquela ficou que a nada câmera a que ver tá com em Matrix. oval. Não ficou nada a ver com Ficou aquilo, cara. nada a Parece um ver. monte de corte e não dá pra entender nada. Às vezes o monstro levava a flechada, rodava pra cá, rodava pra lá e... assim, um segundo. aquele efeito ele ficou interessante da primeira vez, só que depois repete umas 3, 4, aí já. Já ficou parece bosta. Não, um já negócio ficou meio bosta, de já ficou videogame, bosta. assim, né? Tipo, Sim, pá, né, só se acertou. fosse... Não, inclusive foi realmente... Cara, eu tive muita impressão de que eu tava num jogo em primeira pessoa. First Cara, person ó, shooter. deixa eu É te falar um verdade. negócio aqui. Tem um filme antigaço. Não sei se tu já assistiu esse filme aqui. The House of Dead. House of the Dead. Aham. Nesse filme tem uma parada que é bem parecida com isso. Que é muito galhofa, é muito foda. E eu lembrei disso na hora É que eu vi. muito ruim. É muito ruim que o cara fica uma versão meio Doom, ele né? gira Tipo, tô assim, o indo bagulho. cara. Nossa, que... Nossa, mas enfim. Ruim, cara, ruim. Aí o cara vai falar pra dizer que isso daí é tecnologia e não consigo entender, tá ligado? Se ele tinha tantos recursos, porque assim, ó, os caras fizeram magia com aquelas edições gráficas, já que o primeiro, se tu olhar hoje em dia, já tá datado, Will. Exatamente. É que o primeiro foi gravado com a TechPix, né, mano? É verdade. Sim, mano, mas tipo assim, ó, porra, ele evoluiu muito lá, daí aqui ele tem todos os recursos disponíveis do mundo. O Wilson, ele comprou 15 iPhones pra fazer aquela cena da flecha. Ele comprou. Ele comprou um avião Concorde aqui no Brasil. Com 15 verdade. iPhone. Tá ligado? Não tem porquê, tá ligado? Ah, É isso muito ruim. O isso design eu dos acho que personagens foi mania pobre. do diretor, é loucura do diretor. Sério, eu não consegui entender, Wilson, o design dos personagens como... Tipo assim, eu tive essa vibe de Homem da Caverna, não sei o que Sim. você teve. Mas pra mim foi uma escolha pobre, tá ligado? Foi tipo uma escolha preguiçosa. Ah, não vamos fazer o que a gente pode fazer? Ah, vamos deixar eles pelados, porque daí também choca. Um monte de teta e pinto Exato. balançando. Pobre, cara. Pobre. Meu Deus do céu, pobre demais. Ó, isso não é nem spoiler, tá, galera? Tô me Aparece controlando. no trailer os bichos assim. Eles- É verdade. Will, as atuações, elas eram boas e convincentes? Meu... Cara, Teve alguém assim que tu olhou e disse, nossa, esse foi um ator, fez um papel não, bom. não. Todo mundo. Nem o cara que é o Cara, alívio cômico que a gente falou que é o melhor Um negócio personagem. que eu não gostei desse filme é que ele tem muito diálogo expositivo. Nossa senhora, é Nossa. toda hora eles explicando. Eu odeio quando me explica, explicando. tá ligado? E eu fiquei muito puto, porque tem um monte de cena que é assim, que eles querem fazer um bagulho cult usando Ai, imagem, não funciona, tá ligado? É bem queda, assim. Bom, Will, a direção, cara, ela fez um bom trabalho, na tua opinião? David Boyle fez aí por O onde? filme dele, assim, eu acho que tá dentro do Patrick. Que nem eu te falei. Olha, pro filme dele eu acho que foi uma quem evolução já até. assistiu Transporting vai sentir a mesma vibe nesse filme. Exatamente, vai sentir altos É um feelings negócio olhando bem pra esse filme aqui. viajado, assim, sabe? Um negócio... É bem, é nossa muita- senhora. O filme Sei é lá, muito... ele tava usando alguma droga quando ele fez essa porra, cara. Cara, também só pode, cara, só pode. Eu não sei quem é pior, ele ou o Eles Alex. tentam fazer muita analogia, que eu percebi. Tanto graficamente Sim, lá toda na hora. parte dos... Tem uma parte lá que parece um soldado medieval lá, que vocês vão entender. Sim. Nossa, aquilo lá é toda Tanto hora. Querendo fazer eu analogia também de vi muita imagem. analogia com o cristianismo, né? Tem bastante coisa do Total, cristianismo. muita analogia com o frases cristianismo. e tal. É uma crítica, né? Por causa lá são muitos protestantes lá Sim, dentro sim. da Inglaterra e tal. Mas, mano, é um bagulho. É um bagulho que ficou tipo assim: o moleque tá saindo aí o pai tá levando ele. Começa a mostrar um monte de criança na Segunda Guerra Mundial, já. Criança marchando. É, Uns um negócio bagulho bem assim, tá maluco. ligado? É muito estranho, muito deslocado na nossa realidade, tá ligado? Querendo fazer uma conversa e uma ponte que não existe, tá ligado? Basicamente é isso. Caralho. Então, pra mim, o trabalho dele de direção foi muito parco, cara, muito parco. Wilson, na tua opinião, vale a pena assistir, cara, o filme? Cara, vale, né? tu acha? Vale. Quer dizer,
Assim, É a experiência, né? A experiência. não digo mas que vale eu digo a pena assim, tu ir assistir no cinema, que nem a gente foi. Assista em não, casa não. quando sair. Eu compensa ir assisto no em cinema. casa, exato. Ou pede pro Luffy emprestado aí, entra em contato com o Jack Sparrow, ou então espera sair no streaming. E assim, ó, eu digo mais, cara, eu acho que só vale a pena pra quem quer entender toda essa questão ali do universo, né? Porque ele é, querendo ou não, desse jeito porco aqui ainda é uma ainda sequência, tá no né? universo. Então ainda faz, ele ainda conta alguma coisa e evolui, não é que nem Matrix 4 que pegou a franquia inteira e enfiou no rabo. Ele ainda tenta, tá ligado? Ir pra frente, assim. Então, só que, cara, sei lá, eu depois de saber ainda que vão ter 3 filmes, Eu fiquei bem preocupado com isso. Eu fiquei bastante preocupado. eu acho sinceramente que se tiver mais avaliações aqui de extermínio aqui no Toca do Dragão, provavelmente vão ser avaliações assim em meio de lista, né, Wilson? Que nem a gente faz, lembra que a gente fazia assim em meio de lista? 5 filmes de zumbi pra assistir, né? Vai aparecer lá deslocado. O próximo filme Tá ele vai ligado? chamar Provavelmente alguma lista. Extermínio não, 28 anos depois, O Templo dos Ossos. É o próximo filme. Isso, Templo Então, dos provavelmente Ossos, lá ele vai- que é uma referência ali. A gente vai assistir essa porra aí, mas eu não vou assistir no cinema, não. Desculpa aí, mas eu não vou, não. Não, nem fodendo, Wilson. Que isso, meu rico dinheirinho, não. Depois do que eu vi hoje, Mas não. vai ser o mesmo diretor, eles estavam gravando ao mesmo tempo esse e o outro, né? Mesma coisa. Já, eles gravaram 3 ao Puta mesmo tempo, merda. pelo que eu entendi. É até bom, porque assim, certeza que esse filme vai ser um fracasso. Essa foi a nossa crítica sem spoiler do rolê, beleza? E ó, muita gente grande, muita gente importante, inclusive do cenário de reviews do Brasil, tá pagando um pau do caralho pra esse filme. Eu não sei aonde, eu não sei o que eles estavam usando quando eles viram o filme. Porque, cara, isso é uma parada que eu sempre vou me orgulhar, Wilson. Eu nunca vou fazer esse tipo de coisa. Mas é isso, Wilson. Vamos entrar aqui em... Aviso: esse episódio contém spoilers e pode estragar a sua experiência. Um bom podcast a todos. Com spoilers. Wilson, vamos fazer um papo livre, um pouquinho diferente, que se a gente fizer desse jeito ali, vai ser 10 minutos de podcast e acabou. Então, Wilson, eu vou começar contigo do começo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? O começo, cara, eu achei bem promissor. Com os Teletubbies, despedaçamento de criança, corre, putaria generalizada, a coisa parece até que vai ser boa, né, Wilson? bastante no começo. Sabe? Pô, despedaçamento de criança. Eu falei, caralho, o Danny Boyle começou? No começo do filme, cara. Não aparece as crianças morrendo, cara, né? é muito legal. Mas Não, é lindo câmera, assim. justamente. Isso. É justamente porque ele é aquele negócio do cinema, né? Ele te faz ver sem te dar imagem nenhuma, tá ligado? Só com splash de sangue. Puf, opa! O morreram começo ele criancinhas. lembra bastante, principalmente o começo do 2. Principalmente o começo do 2, isso mesmo. Me pareceu muito... inclusive, né, mostra pra gente que aquela cena se passa em 2002 nos terrenos altos da Escócia, né? The Highlands, que eles falam. Então, lá a gente conhece, né, esse tal do Jimmy, né? Que sobrevive, né? E ele sobrevive a esse ataque ali que tá acontecendo. Tá tipo meio que os pais dele parecem que estão brigando de repente. O pai dele é padre. Eu não entendi isso. Não é os pais dele, são outras a pessoas. mãe dele, o pai dele é um vigário. Dele, tem aquela moça lá, que é a mãe dele, e ela Isso. fala pra ele correr. E ela bota ele... Corre, só corre. Isso, e ela bota tipo um carinha... alguém bota uma criança mais pra dentro e manda todo mundo ficar ali parado. E só fala o nome dele, não fala nenhuma de outra criança. Jimmy, você não sei o quê. Os outros podem morrer. Vocês querem morrer aí? Morre, mas o Jimmy não. Aí o Jimmy é especial. Aí o Jimmy, beleza. O Jimmy vai lá e cola o ouvidinho na porta. Eu falei, cara, vai dar merda, é óbvio. Quando o monstro entra, ele vai pra cima das outras crianças, o Jimmy, muito esperto, ele dá o chicote no monstro. Ele fica atrás vaza. da porta, quando ele sobreviveu, porque ele não tava ali no meio dos moleques. Isso, daí ele dá de cara com a mãe dele, que se esparrama no vidro e começa a falar, corre. Vem o monstro, bate, aquela cena ficou muito legal. Daí ele sai, quando ele sai, ele vai correndo pra dentro dessa igreja, onde o pai dele, que é vigário, tá lá, né? Aparentemente também é o vigário do local, né? E diz pra ele que aquele é o dia do juízo final. Quando ele fala, cara, os bichos estão maluco lá, né? O padre tá... Não, total. Ele fala que é o dia do arrebatamento e... Isso. E chama os filhos dele. E o que acontece? Isso. E ele chama os caras de filhos, inclusive, verdade. É entre meus filhos. Então, ele fala pro Jimmy que o Jimmy não deve ter medo. Aí o que ele faz, Wilson? Ele entrega um crucifixo pro Jimmy. O Jimmy sai beleza? fincado lá.
Exato, o Jimmy se esconde, daí os zumbis começam, né, a comer o pai dele vivo, né, o padre daí se torna aí um dos infectados, com muita cena de vômito de sangue, que é uma das reações do vírus, que é muito legal, então eles mantiveram isso, né, lá do Extermínio 1, do 28 dias depois, que é aquele negócio, tipo, muito sangue, você é mordido, infectado, e você começa a vomitar sangue pra cacete e começa a ficar doidão a partir dali. Vomitou sangue e já fica doidão. Eles mantiveram isso e isso é muito legal. E daí tem a primeira cutucada, né? A primeira analogia que o Wilson falou, direta ao cristianismo, que é o Jimmy falando: Pai, por que me abandonaste? Que é a fala de Jesus Cristo na cruz, beleza? Primeira analogia. Depois disso, terminou essa cena muito legal. A gente pensou, caralho, vai ser um filme da porra. Então a gente dá um salto, né, Wilson, pra um monte de cena misturada. Foi uma porra de filme. Foi uma porra de filme, tá ligado? Um monte de cena misturada, Wilson, com uma época da galera medieval ali da Inglaterra, com homens e arcos e flecha matando o exército que estavam tentando invadir, fazendo alusões e paradas pra gente com a galera se defendendo contra supostos exércitos zumbis que estavam tentando atacar a ilha deles, beleza? Entregando algo pouco, Wilson, minimamente relevante na tentativa de parecer cult, eu também acho. Tá ligado? Um bagulho tentando ser cult, assim, mas pareceu bem forçado, né? Exato, Wilson. E é assim, ó, é mais só uma bagunça, né, Wilson? Genérica, com imagem, clipe, corte, zoom de olho de zumbi, com uma trilha sonora fraca e esquecível. Eu falei que parece um clipe de música, parece um clipe musical. Ruim, né? A gente começou a se olhar, né, Wilson? Falou, que merda é essa que tá acontecendo aqui? E aquela tentativa, que nem eu falei, é uma tentativa de ser cult. Tá? Vamos botar aqui corte, mas não é útil. Quando tu faz esse tipo de recurso sem ser útil dentro do cinema, é muito ruim, só pela estética. É só pela estética. É muito ruim. E nem pela estética funciona, né? Porque é horrível. Muito bem. Depois disso, nesse meio tempo, daí a gente vê todo esse negócio, a gente é apresentado aí a família do Spike, né? Que vive nessa ilha, né? Um lugar onde existe aí uma espécie de comunidade, uma comuna, né? Com essa tal de líder que se chama Jenny, né, que aparece 3 vezes no filme, mas parece que dão muita importância pra ela. O Spike, ele tem 12 anos, né, cara, e ele tá pronto pra se tornar um coletor e ter a sua primeira morte, inclusive ele sai isso, pra fazer né? a morte que é o dele, Jinx. né, as primeiras mortes. Exatamente. Começar a vida como um assassino de zumbis. O pai dele, cara, o pai dele é psicopata, mano do céu. Mano, é o dia que esse pai comemora, né, o dia que vai acontecer, fazendo ovos com bacon pra ele. E você olha, cara, olha que pai dedicado, tá fazendo ovo com bacon, meu Deus, que legal. Uau. Aí o filme, ele começa a ficar estranho pra caralho por aqui, sendo que você conseguiu passar por aquelas cenas picotadas que o Wilson falamos, né? Já que, inexplicavelmente, o Wilson, uma criança de 12 anos, precisa se tornar uma matadora de zumbi, o Wilson, sendo que lá eles estão separados, o Wilson, numa ilha fortificada, e existe uma quantidade enorme de adultos naquele lugar pra tomar o lugar dele. Eles fazem meio que uma... Não tem lógica. É como se fosse um rito de passagem pro menino virar adulto. Sim. E eles isso fazem é uma muito festa estranho, pro cara, moleque, muito estranho. um negócio assim, é todo um evento, porque ele vai lá fazer essa morte. Tudo evento. É tipo põe circo o rolê. Aí vem a mãe do Spike, né, Wilson, que é a Isla, que ela parece que tá lá na cama na parte de cima, e ela entrega aí o primeiro jump scare, vamos dizer assim, do filme, né, que é do nada ela vem, quebra o copo e não sei o quê. Tá, e com ela se atirando ali na cama, quebrando o copo de vidro, explodindo, ela gritando, sabe Deus por quê, porque você tá jogado ali no meio do furacão, né. O primeiro pensamento que eu tive, Wilson, é ela tá infectada. Na hora. Eu pensei assim, cara, ela tá infectada, eles estão guardando um zumbi lá em cima. E a resposta foi não, né? Ela já veio logo de cara pra mim, logo na cena, não deixou eu interpretar nada, só não. Então a família, Wilson, ela vem, né? Daí a família chega, né, nela e ela começa a fazer umas perguntas meio estranhas, que denotam bastante a deterioração da mente dela, tá bem né? ruim na cabeça. Então, isso. Aí o pai pede pro filho pra que eles saiam dali e eles são abordados depois por um tal de Sam, que aparentemente é tipo um armeiro da vila, que é mostrado anteriormente pra gente fazendo um monte de flecha numa oficina com milhares e milhares de arcos e flecha e massa improvisada e os caralho, tem um monte de coisa naquela oficina, tem arma pra cacete naquela oficina, né? E eu não sei se tu lembra, ele tá usando um tear que ele adaptou pra fazer um esmeril. Ah, isso eu não percebi, não. Tá ligado? Ele adaptou um tear pra fazer um esmeril, que eu achei, nossa, fantástico, tá ligado? E essa parte é muito interessante, Will, porque tem uma frase, eu não lembro de quem, que ele diz assim, ó, a Terceira Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Interessante, realmente. Tá ligado? E isso é muito legal, né? Essa visão aqui. Depois o pai, né, que supostamente deveria ser um expert em apocalipse zumbi, ele sai com nenhuma provisão, Wilson, e meia dúzia de flecha apenas.
E o filho, que o pai entrega meia dúzia de flecha também, eles vão sair pra fazer essa primeira morte cara, numa espécie de rito de passagem doentio que o Wilson falou. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido tu Mano, arriscar, não, tu ele olhando assim, arriscar eu duas estou vidas sem e flecha. sair dali pra matar um cara e voltar. Estão deixando a gente sonhar. Wilson, eu estou sem flechas. Eu fiquei imaginando o Sam lá dentro assim, ó. O que eu vou fazer com essas flechas? Eu vou sentar vou usar a ponta da flecha pra coçar meu cu, porque tem 1 milhão de flechas aqui, o cara me sai com 6. Porra, cara. Bom, eles encontram um tal aí de um rastejador e é aí que a gordofobia começa com força, né, Wilson? Caralho. Os rastejadores aparentemente são um novo tipo de zumbi, a gente não vê eles antes na franquia. Eles são obesos e não conseguem andar, por isso eles se rastejam. É verdade. Eles comem minhocas e guincham Cara, como porcos. nossa, Rapaz. isso ficou de uma podreira assim que eu não... É de um mau gosto que, olha, cara, eu vou te falar. Eu Muito queria bem. só entender assim, como que um zumbi que vive comendo minhoca é gordo? Como? Não faz o mínimo sentido ele... Aquele zumbi, tem um zumbi magrelo, que é aquele que aparece no trailer, faria mais sentido ele ser esse um rastejador. É Sim. verdade. Um cara Ele gordo. seria um rastejador, muito mais. Não um cara gordo. Geralmente, quando a gente vê o que a gente chama de zumbi gordão, né, mano? Se falarem merda aí no podcast depois aí, eu e o Wilson temos lugar de nós temos fala. lugar de fala, nós somos gordos. O zumbi gordão, inclusive eu e o Wilson se sentiu muito mal lá dentro do cinema, Não me olhando toda hora pra senti todo lado, já representado. que todo mundo... não me senti representado. Mas, ó, vou te falar, velho. É muito estranho, porque geralmente a gente pensa o quê? Que é o zumbi que explode. Exato. O zumbi né? que vomita. O zumbi que vomita. Então nós estamos falando aqui do quê? Dead Rising, Left 4 Dead. Pra quem é realmente... Por que eu queria especificamente que o Wilson viesse aqui? Porque o Wilson, ele é tão ou mais fã do que eu de zumbi. Então, pra gente poder falar mal, a gente vai falar mal com Exatamente. propriedade. Tá ligado? Não, a gente vai falar mal com propriedade dessa porra aqui. Muito bem. O moleque, ele vai lá, ele mata o primeiro, né? E o pai comemora. Vamos matar esses gordos. Ele fala dessa forma. Mas eles são atacados de surpresa aí. E o guri, que se achava o fodão, senta na boneca, né, Wilson? E erra os zumbis. Por que eu digo que ele se achava fodão? Porque o tal do Sam faz um arco pra ele, né? E daí... Porra, isso aqui eu já falei pra galera, tem no meu Instagram tudo. Eu já fiz a iniciação de arqueiros aqui pela Ordem de Arqueiros de Joinville. Então eu já tirei com arcos de todos os tipos de libragem, né? Que a gente diz que é libras, né? São a força do arco, tá? Eu já tirei com vários pra achar o meu. Eu sou um cara que não sou muito pequeno. O Wilson me conhece, ele já viu o meu corpinho, tá ligado? Ai, e eu que puxo delícia. 80 libras, se eu não me engano. E aquele arco dele lá, ele tem que ter pelo menos 70 libras. É nunca que o moleque magrelo, franzido, vai puxar o arco. E daí eu achei ele falou assim: olha só, ele nem treme. Vai tomar no cu, você foder. Mano, ai, cara, velho. Daí ele senta na boneca, né, Wilson, né? E fica dependendo do quê? Do pai pra sair vivo. Lembra disso, né? O pai dele é o que tem que tirar o olho dele da reta. Peida na farofa. Exatamente. Ele mata um Exatamente, zumbi. é, Ele mata um zumbi só. Ele mata só o primeiro, que daí não tinha perigo nenhum. Sim. Era só ele mirando ali durante 15 minutos de vídeo. E vai pra cara do moleque e vai pro carinha comendo minhoca. Volta E daí pra cara tinha do um moleque e outro volta zumbi pra vindo cara do atrás pai. dele lá, toda maciota. Vai pro O cara pro vindo arrastando no stealth. vindo. Mano, e outra coisa que me deu ódio. O cara é um matador. O cara tava zoando um monte. ele Daí não- ele não matou só porque era uma E criancinha. isso aí é um negócio que eu fiquei imputado. É tipo... Era um zumbi criança. Não. É um zumbi, Não, a questão ponto. é, tipo... Ele era filho daqueles alfa lá, será? O que esse moleque, essa criança era? cara, Era uma menina, né? Era uma menina gordinha. Só que assim, ó, não, na verdade, em nenhum momento diz ou deixa explícito pra gente que Alpha é realmente filho de alguém, né? Tá ligado? Ela parece grávida. Como? Não sabemos. Teoricamente, os zumbis daqui, do 28 dias depois, é isso que eu acho estranho, tá ligado? Porque assim, ó, eles vêm da mesma lógica dos zumbis que a gente vê, né? Que são os infectados, Sim. né? Eu não gosto de chamar de zumbi porque eles não estão mortos. Essa que é a primeira coisa, qualidade, tá ligado? Eles não estão exatamente... O organismo ainda tá vivo, né? Exato. Tipo, em The Last of Us é ainda mais bem explicado isso, porque a gente sabe que é o fungo que faz a mutação, né? E o fungo está ativo, vivo, consumindo o hospedeiro. Tanto é que depois de um determinado tempo, o corpo seca e o fungo morre. Não, mas essa parte da mulher tá Então eles tão grávida vivos, né? e o filho ser do alfa fica explícito. Fica explícito, não, gente.
É porque eles não falam, né? Mas fica implícito. Eu ia te dizer isso, eles não mas falam, tá ligado? O Sansão lá fica... Tu vê que ele fica querendo pegar a criança. Ele só vai atrás deles por causa da criança. Ele quer de todo jeito a criança. Dá pra interpretar assim. Ou ele tava só querendo meter o pirocão em alguém, Wilson. Pode ser também. Eu entendi Inclusive, assim. Wilson, se a criança era o filho dele, Wilson, ainda bem que essa mulher já tava morta. A gente Se tivesse viva... Até porque a Wilson, hora que ele vamos lá. chega lá no trem, naquela parte do trem, que ele pega a mulher lá que tava grávida, tipo, ele pega, olha, segura Sim. ela assim, olha pra ela e vê que ela tá morta, e daí vai atrás dele, pra pegar a criança, porque ele quer Verdade. a criança. É a mesma parada daquele verdade. filme lá do Snyder lá. Igual do Arm of the Dead, do Snyder. Cara, Mesma igual. coisa. Por isso que eu falei, cara, só copia e não faz igual, né, Adote cara? o dragão. Puta Só que merda. aqui eu achei um pouco mais bem feito, sei lá. Lá o bebê é meio alienígena, sei lá, aquele filme... Ficou bem... no Arm of the Dead é horrível, né? Mas aqui também não é muito bom. É Pra ser desesperador, sincero. cara. Mas assim, depois dessa cena que existe ali deles matando o pessoal, né? Eles passam numa casa, tá? Que de acordo com o pai foi vasculhada mais de 100 vezes, palavras deles. Já que era uma construção próxima, o que faz total sentido, o que não faz sentido é eles saberem disso e entrarem lá mesmo assim. Ele tá inventando alguma Tá? coisa. Cheio de Pra problema. encontrar nada além de um infectado com um saco na cabeça, enforcado, né? Ao contrário, né? enforcado Tipo o pelos louco pés. da carta de tarô, tá enforcado pelos pés, né? Tá pendurado cabeça pra baixo. Com letras cravadas no Sim. peito, no abdômen, que é legível pra gente, é MMY. Beleza? Gravem isso, beleza? E daí, nesse momento, o que acontece, né? Obviamente que o moleque, ele tem tempo de dar mais uma merdada, né, Wilson? Ele não consegue matar o bicho, daí o pai fala, mata ele, não consigo, mata ele. Aí o pai vai lá e mata, porque o né? moleque- o Obviamente, bicho cai, né? O bicho o encapuzado que fica- vem pra começa a matar ele, né? debater, Se joga neles. Começa a se debater, ele se solta. Sim, e a o madeira moleque aquela casa tá toda o moleque podre, mata mano. Eu nem esse sei como é que... bicho, Mas é muito na Ó. cagada, assim, né? Muito na cagada, exatamente. Daí, depois que aconteceu essa merda toda, eles vão, né? E vem um bando, o quê? De cervos saltitantes que estão saindo ali do Pacaembu, Wilson. Com bem suas grande. patas Ia pegar o poderosas que fazem o chão tremer, Wilson Carvalho. O meu gato Tem era um o Léo. momento contemplativo que mostra que a natureza sempre dá um jeito de continuar. Lindo se não tivesse deslocado e não significasse nada, né? E daí mais pra frente eles encontram aí o senhor da giromba, o Alpha, né? Que percebe eles e grita e faz eles serem perseguidos aí por um número considerável de infectados, né? Que é onde eu e o Wilson olhamos um pro outro e começamos a falar He's the enemy, que é igualzinho. E daí, o que acontece? A única forma que eles têm de se salvar, né, Will? É voltar pra casa, certo? Então eles voltam pra aquela casa. O que justifica entrar num ambiente que tá caindo, né? Porque é desespero. Daí justifica, Sim. tá ligado? É Beleza. desesperador, Da primeira cara. vez não Era justifica, ali. tu entende, né? Agora, dessa vez justifica, né? Então eles voltam correndo pra essa casa e o Exato. moleque, o que ele vai fazer? O Wilson, ele vai merdar pra caralho, porque é pra isso que ele tá aqui. Ele tá aqui só pra eu e tu ter raiva dele. Ódio, né? Com o pai desesperado, porque até então eu e o Wilson estamos interpretando o pai como um pai meio meio estranho, assim, em alguns momentos, mas ainda é um bom pai. Beleza. Até aqui ele é um bom pai. Tá tentando ensinar o moleque. Meio do meio, jeito Tá meio tentando foda-se, ensinar assim, o mas tá moleque do jeito mais gordofóbico possível. Mata eles porque são gordos. Eu achei muito massa isso. Muito bem. Então eles voltam pra essa casa, né? Com o pai, né? Desesperado, tentando matar os infectados sozinho, né, Wilson? Eles tentam subir as escadas pra ter acesso ao sótão. E ele fica ali até dormir. Antes disso, roda total uma agonia, com o moleque merdeiro não dando conta de subir em nada, não faz nada sozinho, é uma criança Nossa, o moleque não consegue inútil. se trepar num sótão e fica quê? caindo. Ele é uma Caralho. criança de 12 anos. Quem manda uma criança de 12 anos num apocalipse zumbi, mano? Não, O não pai. tem. Exato, cara. Não tem nem lógica fazer isso dali. Tipo, tá não, aqui isso porque não eu faz quero que o sentido, roteiro esse seja bagulho assim, desse tá jeito, ligado? Não tem necessidade. Se fosse uma coisa assim, ó, nossa comunidade tem 4 homens adultos aqui, o resto é tudo velho, velha, as mulheres tão, sei lá, tão doente, alguma coisa assim que justifique eu pegar uma criança de 12 anos e dizer, não, cara, agora tu vai ter que virar aqui, né, parte da íntegra da defesa, da coleta, de tudo aqui da ilha, porque não tem ninguém, mas o lugar era fofado, Wilson. Tem nem lógica. Daí o que acontece? Eles vão lá, eles dormem, né? Daí eles vão sendo acordados ali pelo tripé de ar de veados, que vai passando ali de novo na frente.
com as passeatas que estouram a casa no E meio. o Alpha lá na Copa Só do olhando. Morro, só esperando. Tá que nem o gato quando ele fica do lado da toca do rato, não tem, Wilson? O gato, ele fica ali, ele fica só lambendo o bigode. Ele tá só esperando, Wilson. Na hora que Ele sair, ele fica pau. lá. Eu até falei, o cara ficou o dia inteiro ali parado, só parado. Ele não faz nada. É aquele ficava negócio, né, parado. cara? Ele tem certeza que os humanos são tão burro, que ele não precisa fazer nada. Ele vai deixar assim que uma hora eles vão se foder. Aí o que... Uma hora eles não tem que Exato. sair. Daí o que acontece? Eles saem daquele meio do cara, né? Obviamente, Desaba a casa em cima deles, Sim. porque os viados começam tripidar, a bater exato. tanto os pés, Aí, começa a cair a casa. Pra em cima gente deles, fazer eles têm mais que fugir. alguma inserção de coisa inútil, o Boyle inventa uma porra de um pesadelo onde ele fica vendo um monte de zumbi com o olho que brilha em vermelho e a mãe dele no meio da água. Pô, mas essa cena do zumbi, essa cena com a visão, tipo, noturna, vermelha. Ô, essa cena Ficaram num sonho. A gente vê isso no meio. Não, mas eles... Não, apareceu antes quando eles estavam chegando ali, antes de chegar na casa. Ah, sim, verdade. Aí tinha o zumbi na floresta, lá quando eles estavam comendo o cervo. Sim, daí, tipo, como se eles estivessem, né, rondando eles, né? Essa que seria a impressão. É. Mas... Eu achei, tipo, a minha não é ideia, mas tipo, a minha visão quando apareceu isso era tipo, eles estão chegando e os zumbis estão ali, era a visão dos zumbis, no caso. Mas ficou esquisito, daí, tipo, não fazia sentido. Não faz. E principalmente a mãe dele sendo a Ariel, né? Que não tem... a mãe dele lá viajando. Não tem lógica nenhuma aquilo, mas tudo bem. Dele, porque você tem que me ajudar, saia daqui. Aí beleza, ele acorda no meio do transe, né? Vamos dizer assim, que o pai dele vai arrastando ele. Eles saem de lá, voltam daí, depois eles vão lá, né? Voltam pra vila, tentando correr dali. O moleque ainda pergunta, a maré vai estar alta, vai estar baixo o suficiente? Ele vai falar baixo o suficiente, ele vai atrás. Beleza? Daí o que acontece, Wilson, né? O Alpha fala. Agora. O Alpha vai seguir eles. Chegou meu aparentemente. momento. Assim como Jesus, Wilson, ele anda deslizando sobre a água, ignorando completamente a física da água. Em cima da água, mano. Enquanto o pai se fode. Correr na água é horrível. Correr dentro da água é o negócio mais difícil que tem. E ele vai correndo. Pai se fode pra dar 2 passos. E eu não preciso nem falar pra ti, né, Wilson, que o moleque, ele começa a merdar de novo, gritando, eu vou morrer. Quando ele volta, eu vou morrer. Não, mano, ele tá cagando pro pai, ele tá só querendo saber dele. Eu vou morrer. Bicho, eu fiquei muito puto com aquilo. Beleza, tá bom. O cara vem lá, correndo, galera que tava lá, que deveria estar vigiando tudo, tá dormindo. Nossa, é verdade, o cara tá lá. Enquanto a outra galera tá lá dentro, Wilson, comemorando e fazendo festa. Que fizeram pro moleque antes mesmo dele chegar. Ninguém entende aquilo. Eu não entendi aquilo. Não, mas eu acho que a cena da festa tava intercalando, tipo, cara, mas tava muito... mostrando que eles já estavam na festa, já tava acontecendo a festa e tava eles ainda chegando. Eu não entendi essa porra, cara. Se ele fica confuso. Se ele fez com esse sentido, ficou uma merda. Mas eu entendi que foi fazendo isso, tipo, estão na festa, tá rolando a festa. Sim. Só que eles ainda estavam chegando, só que ali... É tipo aquela cena de filme de vão assaltar o banco. Daí, tipo, eles vão falando o plano enquanto tá rolando o assalto ao banco. Só que daí tem uma parada tipo só que daí isso, tem um narrador, né? Ali a gente fica perdido. É verdade. Ali a gente fica só perdido. Muito ruim. Aí depois eles chegam ali na frente do portão, começam a pedir pelo amor de Deus pra entrar, e a tal da Jenny fica olhando pra eles, esperando o quê? Obviamente, ver se eles vão se transformar ou não. E eles matam o Alpha. A cena que eles matam o Alpha achei legal. Então, eles enchem o Alpha com flecha, né, Wilson? Metem flecha, até que os caras têm que meter ele um poste no meio do peito. Wilson, eles usam a flecha que derrubou o Smaug, cara, em Hobbit. Cara, é uma flecha gigante com fogo na ponta. Tá com fogo, cara. Tá com fogo naquela merda. E daí só assim pro bicho cair, porque senão ele não caía. Ficou, sei lá, um buraco do tamanho de uma bola de basquete no meio do boca do estômago do bicho, tá ligado? E tipo, foi bem na hora que ele ia pegar eles, então em cima deles, e daí ele tomou esse tiro. Daí o Wilson, depois dessa cena, festa, bebedeiro, o pai dele mente pra caralho, pintando o filho como se ele fosse o Leon S. Kennedy do Resident Evil, mas o moleque matou 19 infectado com a ponta do pinguelo, tá ligado? Caralho. E o moleque, o pai, foi mentira! Aí eles vão. Aí eles vão lá, Wilson, e entregam álcool por uma criança de 12 anos, cara. Nossa, e daí, Wilson, rola mais mais gordofobia gratuita. Porque ele fala, a gente matou aqueles porcos, aqueles gordos. Tem tudo que morrer. Nossa, mano, verdade. Mandou mais gordofobia gratuita do nada.
Beleza, o que acontece, Wilson? O pai sai na encolha com uma cocota pra ele fazer o quê? Afogar o ganso. Wilson, o filho também sai da festa, vai lá, vomita, porque ele tomou álcool, é uma criança de 12 anos, e vai atrás do pai pra ver o quê, Wilson? O tico-tico entrar na cabeça do fubá, Caralho. né, Wilson? Ele vai lá, acaba vendo o pai dele dando uma... Dando uma... numa moça lá. Uma Exatamente. moça aleatória, que parece. Ah, não, a moça é É a professora. professora dele. É a Isso moça mesmo, professora. exatamente. E daí, puto, né, o nosso herói, nosso mancebo, o nosso pequeno Luke Skywalker, ele volta, né, o Wilson pra casa dele, né, pra dedurar o pai. Ele Vou vai pra com a casa. intenção de dedurar o pai, mas não dedura. Até que o pai volta cheio de marra no meio da manhã cedo, né, se deita no meio da cama entre eles. Sim. O moleque manda ele vazar, sai da cama emputeado, depois fecha a porta, né? O pai dele volta, ele empurra o pai dele, manda o pai dele vazar, aponta um canivete, Wilson, pro pai dele. Não, bem machinho. É, o tá pai bem- vai lá e desarma ele como se ele fosse um filhote de... Sabe assim, aquele bichinho inocente, assim, tipo, é um rato usando uma Magnum. Ele tirou como se fosse nada. Aí o pai dele depois vai lá, estraga a casa, que depois ele mesmo vai ter que arrumar, animal. Meu Aí o moleque, ele Exato. vem com um plano mirabolante, Wilson. Ele vem com um plano mirabolante. Ele fala assim, sabe o que que é? Eu vou tirar a minha mãe daqui. O que que ele faz, Wilson? Ele coloca fogo no local dos suprimentos da ilha. Ah, porque o velho lá contou pra ele que o cara lá. Porque ele viu fogo, né? Exatamente, Lá quando exatamente. estavam lá Ele na viu cabana, fogo viu e ele fogo. fala desse fogo. E o velho conta, isso aí é o tal do. Como é que é o nome do cara O ali? Sam, doutorzinho? não, o Dr. Kelson. Doutor Daí, Ele fala, é o Kelson, porque não sei o que, ele era médico. Daí o moleque médico. cara. Precisa Mas levar meu mesmo? pai Meu falou momento que é agora bom. o pai virou mentiroso. Tudo que o pai fala não tem mais valor, tá ligado? Mentiroso! Você mentiu! Você mentiu, exatamente. Então ele quer fugir com a mãe dele, daí que a gente tem que lembrar de um fato bem importante, Wilson, que é ela tem algum tipo de doença mental, alguma coisa que tá afetando ela. Ela começa a gritar do nada. Imagina no meio do apocalipse zumbi, você começa a gritar do nada. Nossa. Beleza. Depois disso, rola uma cena onde todo mundo pensa que é o Jim, né? O Cillian Murphy do primeiro filme, mas não é não. E por Muita gente pensou que isso, era mas isso. por causa disso que o nome do Cillian aparece lá nos cartazes como produtor, na verdade, que nós vimos também no final, né, Will? E todo mundo pensou que ele fosse Sim. aparecer no filme, só que não. Isso daí ganhou bastante destaque e fez muitas pessoas quererem ver. Lá fora, né, Wilson, depois que já estão andando, ele põe ele mesmo e a mãe dele no bico do corvo, né, se escondendo num local aberto e não ficando ninguém de guarda pro outro dormir, beleza? Por sorte, a mãe dele acorda e mata um zumbi rastejador que tava chegando perto cada vez mais, que eu achei muito engraçado, porque ele achou que o cadarço do moleque era uma minhoca. É verdade. Então é um zumbi que come minhoca, é um Ah, lambari. Ele só come É minhoca. um lambari, tá ligado? É um lambari de terra aquilo lá. O que acontece? A mãe dele mata o zumbi, mas a gente não sabe que é isso, a gente vai saber depois. Porque eu achei que era o Eu doutorzinho que também, tinha eu até matado falei que podia ser o pai zumbi. dele, tá ligado? Mas o pai dele é tão bosta que ele ficou em casa. Daí a gente vai falar do pai dele no final. Mas ela só matou o zumbi porque ela tava naquela bagulho, ela fica dando umas Sim, alucinadas. ela vai e volta. E tipo, meio com umas personalidades. Junto, isso, como se fosse uma diferentes, dupla e ela personalidade. juntou ele Junto lá com e... isso, Will, E no outro dia ela meio que não sei, ela parece que não lembrava que foi ela que Exato, fez na hora aquilo, que o filho fala, ela olha e diz, eu não sei o que é isso, de repente ela tem uns lapsos de memória dela moendo a cabeça do bichinho numa Sim. quina. Daí depois eles vão lá, eles encontram esse soldado sueco fanfarrão, o nosso querido Eric, que fala com um sotaque hilariamente carregado, né, Wilson? Cara, o Eric foi a melhor coisa desse filme, Ele disparado. parece, né, que vai ser o nosso personagem alívio cômico, até que funciona por um tempo, como a gente falou, mas logo ele é morto, estripado, com a cabeça dele sendo arrancada pelo Alpha. Antes disso, né, Nossa. antes disso, é bem estranho. Rola uma cena onde ele tá carregando a mãe dele, né, que a gente precisa falar pra galera. Ele acha os dois. Ele carregando a mulher um tempão nas costas. Carrega a mulher um né? tempão nas costas. Daí eles vão lá, sentam num lugar onde eles colocam tipo uma espécie de lona pra poder descansar. Depois ele apresenta, fala coisa, mostra a namorada dele, daí rola uma piada, tipo, olha os Isso. lábios dela, eu tô inchado por quê? Eu tenho uma menina que é assim, blá blá blá. A mina com maior harmonização facial. Demonização bizarra, facial. cara. Daí o Eric vai, brinca, fala ali com a criança e a mulher vai e chama ele de babaca. Caralho. Você é eu conheço um Aí babaca ela do levanta Leão, e sai papapá. andando. E daí ele fala assim, ela podia dar e ele que é o babaca. Mano, isso daí é muito filha da puta. Bom, depois
Sim, sim. Ai, caramba, velho. Daí, antes disso ainda, tem aquela coisa do Eric, que ele ia sentar no colo do capeta, né? Porque ele teve a cabecinha dele arrancada. Antes disso, rola uma cena aí do parto de zumbi mais estranho que eu já vi na minha vida, onde nasce uma bebezinha que aparentemente não está infectada, e mesmo com a Isla tentando afogá-la, né? Ela sobrevive. Porque ela pega água e começa a jogar na cara do neném. Sei lá. Tem o parto na Cara, infectada. daí vale lembrar que nenhum procedimento foi feito com luvas ou materiais esterilizados. Então essa bebê, ela tem super anticorpos. Ah, mas tem uma cena interessante antes disso. Tem uma parte que eles estão... Aparece os infectados e eles estão num rio, né? Que aparece a Isso, grávida. que aparece a grávida. Exatamente. E, tipo, eles parecem uns... Até tu falou, né? Eles estão brincando Sim, no rio. o carinha tá batendo na Os água. bichos, tipo, parecem uns macacos, Sim, cara. Parecem uns macacos exatamente. brincando É bem essa... no rio. E é legal essa analogia porque o vírus veio do macaco, né? Caraca, mané. Agora tu meteu um insert aí que não Aí, tinha ó, me viu? ligado. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quem sabe altera de alguma Exato. forma, né? E nós somos macacos, né? Eles pareciam uns E macacos. Agora nós somos da família, né? Dos primatas, de Sim, alguma sim. forma, tá ligado? Somos relacionados a eles, né? Então, Wilson, a minha teoria dos anticorpos, ela volta de novo em ação quando a gente vê a Isla dando água pro bebê direto do rio, sem nem ferver, água potável. isso aí Os é facos, foda. Wilson. O mesmo rio, Wilson, onde o zumbi tava andando. E onde o doutor joga os pedaços de carne morta, Os infectado. pedacinhos de tudo. pururuca. E daí eles acham o tal doutor, né? Que antes é falado pro moleque merdeiro que não tem mais médico no mundo, mas tem. Daí o pai dá um tapaço na cara dele, né, Wilson, antes lá atrás, né? E daí é tudo Sim. culpa do velho que fica falando merda pra criança, sabendo que a criança vai fazer merda. Puta velho escroto do caralho, Isso Sam. não pode ser sério. Acontece Sim, que sim. o pai do moleque disse aí que o tal do doutor doidão, ele queimava corpos. Acontece que isso era mentira também. Porque ele não só queimava os corpos, Wilson, como ele fazia esculturas artísticas com seus ossos. Aí como eu tô O atômico motivo. hoje. É que o pai dele foi na época que ele ainda tava pegando os materiais. Cara, mano, Pô, caralho. qual é o motivo dele fazer isso? Tempo ocioso? Vício em Lego? Nunca saberemos. Ele fala lá umas paradas tipo, porque é espiritual, meu memento mori aqui. Ah, coisa estranha, pra que faz isso? Talvez a gente saiba no 2, mas eu só vou assistir em casa quando sair isso aí. Nossa, Bom, vai o demorar médico, ainda. né, Wilson, doutor ali, Kelson, ele examina o sovaco e as peitolas da Isla e só de olhar ele diz pra ela que ela tá com câncer terminal, que tá em metástase e que já tá no cérebro dela, porque o iodo que ele usa do corpo aparentemente dá visão e poderes raio-x pra ele. Caralho. Porque ele simplesmente sabe, cara, você tá com isso aí, valeu? Então, beleza, o que eles fazem? Que solução deles? Eles dopam a criança que fica numa espécie de bad trip de morfina, Wilson. Essa parte eu achei que o cara tinha... Ele tem uma zarabatana, né? Achei que ele tinha dado uma zarabatanada cara, ele tem uma nela. zarabatana, pra matar e ela. ele usa a zarabatana droga pra o moleque dopar os primeiro. bichos, né? Os alfa também. E daí, Sim. Wilson, mais uma vez a gente é bombardeado com um monte de imagens, zoom, som, cor andando na tela, que parece uma puta de uma viagem de LSD aí que esse moleque merdeiro tá vivendo. Aí o doutor, entre aspas, ajuda o Wilson, a tal da Isla, né? Pra ela sair desse mundo, né? E crema ela. Lembra da escultura de ossos que a gente viu lá no começo, Will? Então, o cara, ele Sim. faz um puta vale cheio dessas aí que eles mostram pra gente. E o moleque merdeiro recebe do doutor o crânio da mãe dele. E aqui a gente vê que todos os dejetos de carne sobra são jogados Eu no gosto rio. da textura. Isso da mesmo, Will. delícia. Aquele rio que ela tava dando de água pra um bebê recém-nascido. Cara, é de uma baderna. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque. com isso. Aí o Will piora. Porque o que acontece? Ele ganha o crânio da mãe. O médico pega o crânio da mãe Nossa, dele. verdade. Porque o moleque sai da trip e ele Caramba. pega a E cabeça ele da dá a mãe dele, cabeça ó, do crânio da mãe dele, né? Daí o moleque, ele vai lá, ele escala o Wilson e ele coloca o crânio da mãe dele. Esse momento, Wilson, específico, eu até falei pra você lá, ele me remeteu ao Hamlet, tá ligado? Só que eu acho que isso seria ofensivo de falar pro pobre do bardo, né? Do senhor Sim. William Shakespeare. Bom, daí o que ele faz, Wilson? Ele vira o crânio pro sol devagarinho. Pra que eu não sei, Wilson? Afinal de contas, é um crânio, né? Tipo, vamos ver o pôr do sol, mãe. Aqui a gente vê que ele não tá batendo muito bem na cachola. Mas também, depois disso, ele ainda beija o crânio da mãe dele. Ou seja, ou esse moleque tem nervos de aço, ou ele é um psicopata igual o pai dele. Certo? Foda. É foda. Daí o moleque, ele volta pra tal da ilha. Ele fala que o doutor é legal, que ele é só um cara excêntrico,
baita puta, bota excêntrico nisso aí, deixa o recém-nascido dentro de uma cestinha de supermercados do Big, que eu e o Wilkes comentamos, com uma carta pro pai dele, que lê a carta e o que ele faz? Ele sai correndo que nem uma doida desvairada, despiroca, abre o portão, se joga na água gritando por quê, numa tentativa piegas de gerar um drama, sendo que esse filho da puta, ele nem foi atrás da porra da mulher e do filho dele. Cagou pros dois. Aí lá no começo vai ter gente falando assim, mas a Jenny falou que... Mano, sua mulher e seu filho, foda-se a comunidade. Minha família vem primeiro. Exato. Até a Ellie fez uma porra de uma reunião, pelo menos, pra decidir. Se fosse o caso de, tipo... os dois sumiram. Ele já devia ter ido na hora. Ele ficou mó tempão lá Não, e foda-se, ele fica em casa ali esperando, deprimido, daí depois despiroca fazendo aquilo. Bosta. Por último, a gente vê o garoto fazendo um peixinho assado, né, Wilson? Como ele pescou esse peixe? Não sabemos, Wilson. Sendo que ele não consegue nem andar. Aparece ele lá. Ele pega com a flecha. Aparece lá naquela ponta. Ele não consegue... Não aparece ele pescando, ele mas não ele consegue nem pescar direito, Wilson. Não, ele não consegue nem andar direito, Wilson. Como é que ele vai pescar daquele jeito ali, Wilson? Mas ali no finalzinho eles quiseram meio ter aquele... Tipo, agora ele ficou foda, agora ele não tem mais medo de nada, sim, ele ficou do mal. A gente vê como ele é foda, quando os infectados chegam, ele acerta só um, e daí depois ele corre, né? Porque daí o que acontece? O infectado vem e come o peixe dele, que o Wilson ainda falando, porra, comeu o peixe do cara. O infectado chega lá e junta o peixe dele e come. Então, ele mesmo se encurrala, porque ele tem um monte de lugar pra ir, e ele se encurrala sozinho, porque ele tem que fazer merda até o fim do filme, senão ele não ia se descansar em paz. E é lá, Wilkes, que a gente fecha o nosso ciclo e a gente encontra o Jimmy, lá do começo do filme. Nossa, esse final aí foi uma loucura. Exato, só que agora, Wilson... Chega o Jimmy, menino Jimmy, com a tropa de sei lá, cara, parece uns Power Rangers. Não, cara. Os caras tudo com roupa coloridinha. Ele tá fazendo parte agora da família, ele é um Targaryen. Entendeu? Porque todo mundo que anda com ele é parecido com ele. Exatamente. Todo mundo loiro, e ele tá acompanhado desse pessoal, Wilson, que é malabarista, ninja e se veste como uma paquita da Xuxa. E esse é o fim do filme. Exatamente. Termina assim, com ele apertando a mão desse cara. Os caras ficam dando da mortal e pegam os infectados, enfia a estaca e gira e faz uns caralho. Isso é um show de parkour. Wilson, esse filme ele não faz sentido do começo ao fim. E eu, sinceramente, eu não sei pra onde ele vai, nem qual é o objetivo que eles têm com isso, em que eles querem chegar, mano. Não faz sentido nenhum pra mim. Nenhum. Eu assisti, cara, e eu fiquei assim, ó, sinceramente, perplexo, tá ligado? Que o Cillian Murphy botou dinheiro nisso aí. Nossa, é verdade. Ele confiou demais no projeto. Eu fiquei perplexo, cara. Que o Alex, que é o cara que escreveu a história original, fez essa merda. Isso também me deixou perplexo. Eu fiquei assim, mas como é que esse cara fez isso, mano? Porque assim, ó, tu começa a ver... Eu não consigo também entender como que se diz que se trabalha... Porque assim, se eu vivesse disso, Wilson, ia ser um bagulho sagrado pra mim, tá ligado? Eu sempre ia dizer exatamente o que eu tô pensando do filme, exatamente o que eu tô pensando do jogo, goste a empresa ou não. Porque eu acho que a minha integridade, a minha opinião, tem que valer mais do que o dinheiro que eles querem, tá ligado? Porque senão eu tô me vendendo por qualquer coisa, né? Eu sou uma puta, né? E daí, velho, os caras se dizem especializado, Wilkes. O cara que é especializado, ele vai e me diz que esse filme é excelente. Ah, não, cara. Ou ele não viu o mesmo filme que eu, ele assistiu uma cópia que eu não tenho, que eu e tu não vemos, teste AB, tá ligado? Ou não sei, velho. Ou é grana, tá ligado? Porque não pode, tá ligado? Simplesmente não pode. Não pode nada. Teve alguma coisa que te agradou nesse roteiro, Will? Vamos lá. O que me agradou nesse roteiro? Eu acho que... Não vou dizer... Não sei. Eu ia dizer que é o negócio deles explicarem o zumbi, mas só tem dois tipos de zumbi novo ali, que é o gordo e o rastejante. Que é ridículo, rastejante e o alfa. O rastejante que é tipo assim, ó, nós vamos mostrar que pessoas gordas e obesas tem que ser, tipo, rastejar na sociedade, morrer, levar paulada e tem que ser humilhada. E o cara que é bombado e marombado, ele tem que ficar em pé. É o alfa e nós vamos botar uma prótese de pinto da metade chegando no calcanhar dele. É tipo um jumento. Você é safado, você é lógica, você mexe com o psicológico da gente, velho. Simplesmente é muito ruim, sabe? Eu não teve nada. Foi a primeira vez que eu assisti um filme que eu não consigo, tipo, defender nada no roteiro. Nem a viagem dele com o filho. Eu não vou dizer que, tipo assim, o que me agradou não foi no roteiro, mas foi na parte de... Daí, não sei se entra na parte de direção, mas
as mortes, as partes de morte. Ah, desse sim, filme sim, são as legais. mortes, realmente, as flechadas foram bem legais, assim, muito sangue espirrando, Sim. bastante. A parte de ação, coreografia, até que foi legal, tirando a parte ali das flechas que fica girando, que fica uma bosta. Ah, não, ali só eles perderam a mão porque fizeram muitas Sabe, vezes. cara, isso a aí, ideia é foda. foda. Eu acho que ia ficar legal se eles tivessem feito um bagulho, tipo, aquela virada de câmera, só que, tipo, um bagulho mais em câmera lenta, Sim, assim. sim. Aí mostrando a flecha. Ah, daí ia ficar do caralho. Podia até usar um efeito digital, mas eu acho que ia Na ficar moral, foda. se tivessem feito que nem Matrix, tipo, ao pé da letra, que nem Matrix, usando uma câmera Exato, que desliza exato. num arame, ia ficar muito foda. Ia ficar uma cena do Não, mas caralho. o cara quis meter 15 iPhone, Não, né? é. Até quem procurar, Nossa. procura aí na internet, vocês Não, vão mas- ver o negócio que ele montou lá, um bagulho... Esse meia é pra lua socar com na monte Um boca. monte de iPhone pendurado. Daí eles estão todos rodando ao mesmo tempo. Cara, Ah, é cara. um bagulho assim que não faz sentido, tá ligado? Com essa aparelhagem que ele gastou pra comprar iPhone, ele comprava 3 câmeras daquela do Matrix que fizeram aquele efeito louco, tá ligado? Exato. Mas o que roda? O bicho Ai, mas é cinema de vanguarda. Mano, quer fazer cinema de vanguarda? Faz cinema de vanguarda de graça. Bota o filme, caga o filme. Não faz com série, com franquia que a gente quer ver, tá ligado? Quando eu pago, eu quero ver uma coisa boa, tá ligado? Minimamente eu quero achar bom. Isso aqui eu não consigo achar nada minimamente. Tem algumas partes isoladas, como eu e o Wilson estamos falando, mas assim, no geral, cara, me desagradou demais esse filme, cara. Na moral. Teve alguma melhor cena pra ti? Pra mim, teve acho que umas 2 que eu achei legais. Bem legais, assim. Pô, isso aqui ficou massa. Cara... Pra mim, a flechada dele na garganta do rastejante lá foi legal. as partes que tem essas flechas, porque parece ele jogando a flecha, ficou legal. Nem todas, né? E, cara, pra mim a melhor coisa que tem no filme é os Alpha matando os caras, arrancando a cabeça, mano. Essas cenas ficaram Que foi do caralho. muito massa que o Wilkes olhou pra mim e falou: caralho, É o ele tem fatality, fatality. O bicho, ele puxa a cabeça e sai a coluna junto, assim. Cara, muito sangue. E sabe por que tu gostou, seu safado? Não vai ter essa não, Vitor. Tu sabe por que tu Ele não gostou? tá imitando o Sub-Zero, Tu sabe por que tu gostou? Porque é o fatality do Sub-Zero, Wilkes. Tu sabe disso, tu Ele sabe. meteu o fatality do Sub-Zero. Porra, tu sabe. Mas essas cenas são legais. São Essas massa, cenas cara, são ficaram massa. Wilson, teoria e continuação. A gente acha que vai... Bom, continuação a gente já sabe que vai ter. Mas teoria, Wilson, o que pode salvar esse filme? Ah, mano, não faço ideia. Sabe o que é, cara? Eu vi muita Que- crítica da galera falando assim, ó, mano, pra que ele foi tentar reinventar a roda? Por que ele só não pegou a coisa e fez uma sequência lógica daquilo que ele tava fazendo, tá ligado? Porque, Não, ele tentou inventar coisa aí que não precisava. sabe, mano, essa história Exato. de infectado que evolui, na moral, cara, Sabe um filme que faz melhor esse bagulho dos infectados evoluídos? Qual? Apesar de ser um filme que não é tão bom quanto o primeiro, o Zumbilândia. Ah, o Zumbilândia 2, lá, o Double tem esse Tap. negócio, tipo, o zumbi que... Tem lá um zumbi diferente Sim, lá. que evolui Tem um e zumbi tal. ninja e os caralho. E lá naquele filme funciona. E nesse aqui só ficou bizarro. É foda, cara. Daí, assim, essa continuação eu não sei, cara, o que poderia salvar. Eu acho que quando você vai introduzir um elemento novo, tá ligado? Na franquia, você tem que ter muito cuidado. Que é uma das coisas que eu gosto muito na franquia Alien, né? Que quando eles trazem um bicho novo, eles dão um destaque legal pro bicho novo, tá ligado? Exato. E isso é bom. O que tá me deixando bem feliz, né, aqui na série Alien World, né? Que nós vamos ver, né, Wilkes? Que é o Alien Isso, Terra? exatamente. Alien Earth. Ah, Daí eu errei o nome, eu falei Alien World, é Alien Earth. Die, monster. O Alien Earth, ele vai trazer, pelo que eu entendi, são mais 3 tipos diferentes, né? De criaturas. Isso, vai ter uns bichos diferentes. Eles cataram uns alienígenas. Isso, aí pelo além do universo. xenomorfo. Cara, eu achei muito massa isso, cara. Porque daí é legal, porque daí a gente pode entrar, por exemplo, de Sim, o que vai sim. acontecer se o xenomorfo fazer casulo nesse bicho. Que tipo de xenomorfo vai nascer daquilo ali, tá ligado? Cara, o que eu... Assim, Muito legal. Muito legal. o negócio que vai fora já do nosso negócio do extermínio, o cara falou, o diretor do Alien Terra, que vai ter, eles vão dar bastante ênfase nesse negócio do alien entrar na pessoa, numa criatura, e ele adquirir as características. Isso é muito massa. Isso aí vai ser legal. Mano, vai ser interessante. sabe, tipo, poderia ter uma parada assim, um tipo de parasita do zumbi que deixa ele diferente. Poderia surgir uma coisa assim, mas não.
Ah, ele é o Alpha, o que ele é? Ele é um cara bombado que se parece com... Ele ficou bombado Sim. e pausudo. Eita, bicho, que vai é ter basicamente o Jason Momoa. Eu queria ter o Jason Momoa do meu... Cara, é verdade, eu ia falar isso. Aquele Sansão, ele ficou a cara do Jason Momoa. E daí, tipo assim, eu queria ter o Jason Momoa do meu filme, não posso pagar, então eu vou botar esse genericão aqui e botar ele esse com cara aqui que parece pinguelão o de Momoa. borracha gigantesco balançante. Ai, que porque delícia. isso, aparentemente, eu não sei que tipo de... Sabe, assim, Wilson, não dá pra entender. Né? De fetiche. De fetiche, Cara, não dá pra entender, mano. Daí, o Rick tá focando... Não é, cara, é porque tu não tem escolha. Tá ligado? Tu não tem escolha. Eles não fazem a gravação tentando esconder. Exatamente, eles não tentam. Tu vai lá, tu vai ficar vendo o pinto do cara. Cara, isso é terrível, cara. É muito desproporcional, e dá muito pra ver que é uma bizarro isso, borracha, cara. mano. É muito ruim. Na moral. Mas, Wilson, vamos lá, então. Vamos dar a nossa nota do Toca do Dragão, Wilson. Chegamos nesse momento maravilhoso que a gente pode deixar a nossa nota, Wilson. E agora, Wilson? De 0 a 10? Não, nós temos nota, nós vamos ter notas, né? De 0 a 10, valendo decimais, né? Onde os pontos nós vamos dar em giromba, Wilson. E os decimais nós vamos dar em moleque doido. Eu sou um moleque doido. Lá começa tu, Wilson. Cara, Dê a sua nota pra esse e filme fale o que você sentiu, resumidamente. Sim, um filme muito confuso, principalmente. Muito, muito bagunçado. Eu achei bagunçado. Eu acho que se fosse um outro diretor, teria sido melhor. Sei lá, né, cara? Botasse o Ridley Talvez Scott. funcionasse Não sei. melhor. Não, o Ridley Scott também só tem feito bosta. Né, outro Não. que só faz merda. Sei lá, enfim. James Cameron. Steven Spielberg fazendo filme de zumbi. Mas poderia fazer, tá ligado? É uma Sei fora lá. da caixinha, né? Mas assim, o Danny Boyle tava na mesma vibe do Snyder quando fez aquele filme do zumbi de Las Entendi. Vegas. Chapado de droga. Entendi. Tava maluco. Entendi. Mas, cara, assim, minha nota, eu vou dar um 5 giromba. 5 giromba zeradinha assim? Redondinha? 5 girombas redondas. Entendi. Não vou dar moleque doido. Não vai dar moleque não doido? merece. Wilson. Só 5 Tu foi giromba. generoso, Wilson. Meu caralho. Tu foi muito generoso, Wilson. Tu acha? Eu acho, cara. Porque assim, Wilson, eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu fui lá, eu assisti uma parada, eu fui com o intuito, inclusive eu pedi pro Rodrigo... O foda é que a gente foi com expectativa aí. Eu pedi pro Rodrigo assistir, tá ligado? Ele falou, Rick, não vou conseguir assistir mais aqui. Eu falei, tá, então não tem problema, eu vou assistir com o Wilson, eu vou gravar, porque eu preciso de tempo pra editar, então eu não vou conseguir gravar, editar e soltar a tempo isso daí pra galera não gastar o seu dinheiro. Nossa, verdade. Estamos salvando vocês, gente. Isso aqui é um Assista em serviço casa. público, galera. Isso aqui é um serviço público. Exatamente. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer pra vocês. É um filme fraco, uma história fraca, personagens esquecíveis. Não esqueceremos do Eric. Só o Eric que a gente vai Um ótimo lembrar, né? personagem. Só dá pra lembrar do... Eric será Exato. lembrado em meu coração. Só dá pra lembrar do Eric. Bom personagem. Mas, mano, trilha sonora deslocada. Sabe o que é tu escutar? Nossa, verdade, umas horas tu falou, né? Pô, tá tocando um barulho estranho aqui. Tem um som aleatório. Tem um som assim, tipo, no meio sei do lá, filme, de liquidificador no meio. Você não entende porra nenhuma que tá rolando. É umas músicas Ruim, muito cara, viajadas. ruim, umas músicas toscas assim. Eu falei, meu Deus, esses caras, eles vivem disso? Essa banda? Porque, meu Deus. Aí, beleza, tá. Eu falei, caralho, eu nunca... Pô, olha, Wilson, eu não assisti um filme ruim assim desde Matrix 4. E olha, eu tenho uma teoria que se a gente tivesse levado o Bruninho, ia ser um desastre total. Nossa, mano, aí... Porque... Aí o Bruno ia escorraçar esse filme até Caralho, velho, porque, na moral, não tem como defender. Pra mim, a minha nota, Wilson, é 3 girombas, Wilson, e vou ser generoso, hein? 5 moleque doido. Só porque eu gosto do moleque doido. E daí, Wilson, a nossa nota aqui ficou como 8,5. Só que a gente sempre faz uma média ponderada, ou seja, a gente divide e arredondamos pra baixo. Como é que tu vai... Tu soma a nota? Soma, minha nota é a sua, divido por 2 pra dar a nossa nota final do Toca. Tá. A nota final do Toca, Wilson, a gente arredonda pra baixo, 4,25. Ficou com nota 4. Ou seja, dentro da escala do Toca, onde a gente diz que de 6 pra cima você tem que assistir e de 5 pra baixo não perca o seu tempo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Não perca o seu tempo, assiste. Se tu tiver muito interesse e muita curiosidade, assiste quando sair em streaming. Exatamente.
provavelmente eu e o Wilson não iremos ver uma continuação, só se vocês pedirem demais, só pra gente vir aqui massacrar de novo. A continuação provavelmente nós vamos ver, só que não no cinema. Não, a gente vai ver, só que não no cinema. Mas se eles pedirem muito, Wilson, pra eles massacrar, pra gente massacrar de novo, aí a gente vai. Mas aí vocês vão ter que mandar dinheiro. Isso, vão ter que mandar dinheiro. Eu não vou mais gastar meu dinheiro no cinema. Cara, o dinheirinho suado gastado numa porcaria dessa é foda. Tá maluco, cara? Mas, ó, bom, Wilson, como sempre, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito a sua parceria. Tava lá comigo assistindo esse filme. A gente foi na esperança, inclusive a gente falou de um outro filme que nós estamos tentando quebrar a maldição, né? Eu falei pro Wilson, acho que nós vamos ter que ver esse filme separados, cara. Que é o Superman, né? Porque eu falei, cara, eu quero muito ver. Você falou, cara, eu quero muito ver. Eu falei, meu Deus, o filme vai pegar fogo. Aí, cara, então, Wilson, eu quero agradecer muito a sua presença. Despeça-se da galera. Pessoal, obrigado aí por vocês terem escutado a gente até agora, falando sobre essa desgraça desse filme. Tá com um dinheirinho na mão? Quer ir no cinema? Vai no cinema, assiste lá um Como Treinar Seu Dragão. Cara, eu acho que até o filme da Fórmula 1 deve ser melhor que essa desgraça. Puta merda, cara, o filme da Fórmula 1, cara. Até o filme da Fórmula 1. Até aquele trailer foi legal. Cara, não gasta dinheiro pra assistir esse negócio, não. Não vale a pena ver no cinema. E obrigado a vocês por estarem aí com nós. Obrigado, Rick, por ter chamado. Tamo junto. Nosso rolê foi legal, o filme não tanto. A experiência foi muito boa, o filme não. O filme não. Bom mesmo foi aquele lanche que eu comi lá no Kentucky Fried Chicken. Esse foi top. Bicho. E é isso aí. A gente se vê num próximo aí. Entre lá no Criatura Arte lá, vamos lá, inscreve no canal. Isso aí, abraço. É isso aí, então, mais uma vez agradecendo aí o Wilson Carvalho e sua maravilhosa participação, né, cara? Você sempre tá participando, sempre junto comigo aí, nessas empreitadas malucas que eu tinha, enfim, cada lugar estranho, né? Volta e meia, Zé da manga. Wilson Carvalho, muito bem. Mais uma vez agradecer você aí, nosso amigo ouvinte, pela sua audiência, pela sua audição, pela sua paciência, por estar junto conosco, por ouvir o Toca do Dragão. Esperamos que você tenha gostado dessa crítica aqui. Se você não gostou, se você assistiu, se você concorda, se você discorda da gente, mande um e-mail pra gente aqui no tocadodragãopodcast@gmail.com, que você vai poder falar a sua opinião, o que você achou, se você assistiu, se não assistiu. Se de repente ouviu aqui alguma coisa que eu e o Wilson falamos e... não, mas isso aqui não foi bem assim, galera. Isso aqui tem uma explicação. Eles estão andando pelado no meio da floresta para ser mais aerodinâmico. Envie a sua sugestão. Manda, quem gostar desse filme aí, manda e-mail pra nós, só pra nós saber quem que é os malucos. Quem que é os malucos do grupo, os malucos do pedaço. Quem que é os malucos. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí por vocês ouvirem. A gente agradece demais. Não esqueça de compartilhar o Toca do Dragão com todos os seus amigos. Envie pros seus inimigos também. Gente que você não gosta, você castiga eles com esse podcast horrível, tá? Que acho que foi a mesma coisa que o David Boyle fez com a gente. Os inimigos tu manda assistir esse filme. Né? Então, se você está aí, está ouvindo a gente quer agradecer demais aí pela sua parceria, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. E o Wilson Carvalho, o negócio é beijar o esqueleto mesmo. Meu Deus. É isso aí, galera. Um beijo, um abraço pra vocês e até. Falou. Mission complete.
Delícia.